A gente está recebendo hoje no nosso estúdio da TV Diário do Sertão um convidado muito especial, que é o Otton Bruno Queiroga. Ele tem 14 anos, é natural da cidade de Souza e há muito tempo que a gente queria tê-lo aqui nessa nossa bancada do nosso programa Olho Vivo. O seu pai, que é o Dr. Bruno Fernandes, que é um grande mestre do Laboratório de Análises Clínicas do Dr. Ivan Cavalcante, sempre, e é testemunha, sabe que quantas e quantas vezes a gente tentou para chegarmos a esse dia de receber o Otton Bruno Queiroga Fernandes, de 14 anos, que é natural de Souza, mas já estou sabendo que seu coração é dividido, né? Apaixonado por Souza, mas também por Cajazeiras, porque você está aqui também, seus familiares também estão lá em Souza e também lá na cidade de Cajazeiras. Minha gente, esse jovem, o Otton Bruno Queiroga Fernandes, ele é portador de uma síndrome rara, que não tem cura, que é a síndrome Charcot-Marie-Tooth. Ele está aqui hoje e é uma história de superação diária. Eu quero lhe agradecer, Otton, por você aceitar o convite de estar aqui com a gente ao vivo, diante das câmeras e diante também de todo o nosso público que acompanha o programa. Boa tarde. Boa tarde, José Dias. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje nesse maravilhoso sistema de telecomunicação de todo o sertão e nordeste aqui da nossa região. A honra é toda minha por estar aqui hoje falando um pouco sobre a inclusão social, sobre a minha síndrome e a minha história, que eu acho que pode vir a agregar muito à vida de muitas pessoas. De fato, Otton, e para quem nos acompanha agora, né, até um nome que algumas pessoas podem até estranhar, o nome da síndrome, né, a síndrome Charcot-Marie-Tooth. Ela é uma síndrome, uma doença que não tem cura, né, você foi diagnosticado. E para quem está nos acompanhando agora, eu gostaria de fazer essa pergunta que talvez você seja questionado muitas vezes. Como foi o diagnóstico? Bem, José Dias, eu demorei muito a andar. E quando comecei a andar, aos 1 ano e 8 meses de idade, no limite da idade, caía muito e meus pais foram percebendo. Nós achamos inicialmente que poderia ser um problema de visão. Fomos a uma neurologista em Recife. O nome dela é doutora Vanessa Moderlin, bem famosa por tratar microcefalia na época do surto da Zika. E ela inicialmente notou que eu tinha uma certa miopia e perguntou aos meus pais se eu era estrábico. A partir disso, eu pude descobrir também que eu necessitava do uso de óculos. Mas o diagnóstico em si, da síndrome de Charcot-Marie-Tooth, demorou muito. Foi por volta de uns 6 anos que eu realmente pude ter certeza da síndrome que me acarretava, com milhares de exames e radiografias, tomografias, exames no cérebro, enfim, para descobrir que eu tenho essa síndrome, que por acaso é muito rara em todo o Brasil. Nós somos uma população de mais de 200 milhões de pessoas aqui no nosso país e só pouco mais de 80 mil pessoas possuem essa síndrome. No mundo, onde temos 8 bilhões, são apenas 2 milhões. Então, assim, é um nível de raridade que pode até assustar. Muitas pessoas não devem nem conhecer o nome da síndrome. Talvez para muitas pessoas é a primeira vez que se escuta falar sobre a síndrome Charcot-Marie-Tooth. Então, a partir desse diagnóstico, o que é que você recorda? Para quem conhece a sua história, já conversou com seu pai, com a sua família, sabe que foi um período de descoberta, porque não se sabia o que de fato você portava, o que era que você sentia, até mesmo por conta da idade. O que você lembra de todo esse período em que, de idas e vindas ao hospital, de idas e vindas aos consultórios médicos? Eu me recordo muito dos milhares de tratamentos que foram tentados, os prognósticos, né? Diagnósticos precoces, sem base científica, sem estudo, que muitas pessoas me deram, me laudaram. E eu acho que, sim, o autodesconhecimento nos assustou muito durante toda essa busca por o diagnóstico, porque eu poderia ter qualquer síndrome e não necessariamente os médicos conheceriam ela, já pela sua raridade. Então, assim, muitas vezes eu fui diagnosticado com coisas que não tinham nada a ver, não tinham semelhança, mas justamente por causa dessa falta de conhecimento
dessa síndrome, da existência dessa síndrome, que eu acho que é muito importante a gente conscientizar de que existem sim doenças muito raras e que elas devem ser tratadas da maneira certa, para que os pacientes acabem não se prejudicando mais ainda na busca pelo tratamento. Otton, a síndrome, ela afeta diretamente o cérebro, as funções neurológicas? Qual é o impacto da síndrome no corpo? A síndrome de Charcot-Marie-Tooth causa um desequilíbrio, um desnível ao pisar. Força demais ao pisar no chão, a marcha, andamos um pouco mais para o lado, outra hora para outro. Enfim, isso acaba também deformando algumas partes do nosso corpo, como as mãos, os dedos muito tortos, os dedos dos pés, os pés em si, que muitas pessoas com Charcot-Marie necessitam fazer cirurgia para, como é que eu posso dizer, reaplanar, né? Colocar completamente no chão, porque essa síndrome exerce uma força muito grande nos tendões dos pés e com essa força o osso não aguenta e vai se deformando. Então, você precisa sempre estar corrigindo o uso de órtese, que também é uma coisa muito desconhecida. Eu vejo que as pessoas não sabem o que é órtese, acham que é prótese, né? Que as pessoas que perdem membros usam. A órtese também para que nós possamos endireitar, né? Entre aspas, os nossos membros que são tortos por causa da síndrome. Otton, como é o seu dia a dia, para quem está nos acompanhando agora, diante de toda essa limitação física, né, que é própria com consequência da síndrome, como é o seu dia a dia? O meu dia a dia, José Dias, é um dia a dia, apesar de todas essas dificuldades, eu me vejo como um dia a dia simples. Não necessito de tantas adaptações como poderia necessitar, né? E vejo que, claro que, hora ou outra, eu preciso de uma rampa, um corrimão, a ajuda de alguém, mas eu vejo também que, hoje em dia, é muito comum encontrar pessoas boas que possam lhe ajudar no meio da rua, ambientes com acessibilidade, apesar de muitos não terem, todos que eu posso conviver, assim, escola, casa, tudo isso já foi adaptado para que eu pudesse ter o máximo de conforto e produtividade, até porque meu desempenho ao andar é mais lento, então eu preciso de um local que seja propício para que eu trabalhe bem e consiga fazer todas as funções do meu dia a dia. Então, a gente pode entender que você não é limitado, você encara essa realidade, mas supera cada limitação como essa. Eu costumo dizer que nós deficientes não somos limitados. Eu acho que a sociedade nos limita. A partir do momento em que olham para a gente e sentem pena e sentem medo ou acham a gente estranho, eles já nos excluem. Então, quando nos fazem frágeis e inválidos, é pior ainda. Mas eu acho que a cada dia eu moldo a visão das pessoas em relação a mim. Por exemplo, muitos podem achar... com relação à síndrome, eu não faço nada sozinho, tenho que ter acompanhamento 24 horas, minha mãe, meu pai, enfim. E não é bem assim, porque nós deficientes, apesar das nossas dificuldades, temos muita independência. E eu costumo dizer que até mais do que pessoas que não têm problema nenhum. Já que nós temos que enfrentar isso e muito mais da vida durante todos os nossos dias. E eu acho que cada pessoa que tem uma síndrome, uma deficiência, sofre com algum preconceito, sofre cada vez mais, muito mais do que qualquer outra pessoa que não tenha nada do tipo. Eu aproveito para lhe fazer a pergunta: em algum momento você sofreu preconceito? José Dias, eu estudei a minha vida inteira na mesma escola. Vai fazer 13 anos que eu estudo numa escola em Souza. E eu posso lhe dizer que já sofri preconceito, já ouvi pessoas me chamando de aleijado, de manco. Mas eu acho que tudo isso é muito relativo. E como foi que você lidou num episódio como esse? Obviamente, na hora, a gente se destempera, né? E a gente quer fazer valer os nossos direitos, porque, querendo ou não, isso é capacitismo, isso é preconceito. Mas, com o tempo, nós vamos aprendendo e amadurecendo de que, na verdade, o erro não está no mundo. E sim você, que não consegue entender o seu próprio valor. Se você se deixa guiar pela opinião ou a palavra das outras pessoas, você já perdeu. Acredite em você mesmo, pelas pessoas que amam você, você sim consegue, aí sim você consegue se basear e saber o que você é. Qual foi o episódio até hoje de inclusão que você viveu que
lhe fez olhar para a sua vida e dizer, eis o sentido, de fato, de buscar, por exemplo, ter essa coragem que você tem de falar abertamente sobre a síndrome, sobre todo esse processo, não se vitimizando, mas sim mostrando de que você é capaz, de que você não é incapaz, de que você é visível, que você não é invisível. A partir do momento em que eu percebi que as pessoas me enxergavam como se eu fosse inválido ou invisível, como você mesmo pode ter dito, eu acredito que foi nesse momento em que eu decidi que eu ia levantar a bandeira e eu não ia ficar pacífico, só assistindo isso. Por isso eu resolvi tomar o controle e fazer com que as pessoas digam a verdade, aquilo que eu sou. Uma pessoa independente, deficiente, sim, mas independente, que é capaz, que pode fazer tudo o que qualquer outro ser humano pode. Já que a missão da inclusão social não é limitar ou vitimizar as pessoas com deficiência, e sim dar a oportunidade delas, assim como todas as outras pessoas merecem a oportunidade. Otton, como foi que a sua família reagiu quando você tomou essa decisão de buscar e provar a sua independência? A minha família sempre me apoiou muito. Minha mãe, Alane, meu pai, Bruno, sempre me apoiaram na minha tomada de decisões, no meu ativismo em relação à inclusão social. É tanto que em Souza participo de movimentos, associações, campanhas, e sempre com a permissão deles, porque eles, assim como eu, conseguem entender que, na verdade, a incapacidade que nos colocam não é nada mais que uma construção. Hoje o nosso entrevistado do programa é Otton Bruno Queiroga Fernandes, tem 14 anos e é souzense. Mas o coração está dividido entre Souza e Cajazeiras, né, Otton? Sim. Essa que é a grande verdade. Otton, diante dessa realidade que você expõe para a gente, talvez muitas pessoas que estejam nos acompanhando agora se vejam, talvez, na mesma situação ou tenham algum deficiente na família que sofre com preconceito, que sofre com a invisibilização no meio da sociedade, com a falta do respeito, as diferenças, por exemplo. O que você diria a uma criança, um adolescente, alguém que esteja nos acompanhando agora, que tem um diagnóstico de alguma deficiência, de alguma síndrome, até mesmo de algum problema de saúde? O que você diria a essa pessoa? Eu diria, Zé Neto, que não se deixe levar por diagnósticos ou prognósticos. Olhe para você, se olhe no espelho, pense que você é capaz. A limitação está dentro da nossa cabeça. A partir do momento em que você se desespera, você dá espaço para que as pessoas lhe vejam como coitado, como a vítima da situação. Então, se você se mantém forte, não estou dizendo que você precisa não chorar ou não se mostrar triste, porque isso vai acontecer na vida de qualquer pessoa. Mas se mantenha forte, não desista, não diga que já acabou, que é uma doença incurável, que é impossível você viver assim, porque é possível. Eu conheço muitas pessoas com problemas semelhantes ou até mais complicados que o meu, que conseguiram viver e têm uma vida plena. A sua militância, por exemplo, você tem o diagnóstico, você encarou de frente e todos os dias é preciso encarar essa realidade, essa que é a grande verdade, né? Todos os dias você precisa encarar essa verdade, essa realidade. E eu lhe pergunto, essa sua militância, ela é diária? Como que você se decide a se engajar em projetos, em associações, nessa discussão, para representar muitos que não têm, por exemplo, o espaço que você teria e que você tem? Em todos os ambientes que eu estou ali como representante da militância. Então, se eu estou aqui, eu estou representando toda uma causa, todo um contingente de pessoas que precisam que alguém vá e fale, e abra a boca, levante a bandeira, grite, para que possa ser ouvido. E eu agradeço muito pela oportunidade de estar sendo ouvido aqui e quero dizer que sempre, em qualquer oportunidade, eu vou estar lá, independente de eu conhecer a pessoa ou não, eu sempre vou estar lá, olhando para a situação, como uma pessoa que faz parte dessa minoria, como uma pessoa que faz parte dessa causa. E sempre vou estar lá por essas pessoas, à espera de que um dia possamos construir um mundo melhor para os deficientes que virão.
Otton, você acha que a classe política representa os deficientes? Você acha que os portadores, aquelas pessoas que sofrem de problemas de saúde, que muitas das vezes não encontram na classe política uma representação à altura, você concorda? Eu vejo muitas pessoas dizendo que representam, hasteando a bandeira para ganhar eleições. Mas o fazer, de fato, são poucos que possamos observar. Deputados hoje no Brasil são mais de 300, só 3 são deficientes. No Senado são 81, 6 são deficientes. Então eu posso dizer que só aqueles deficientes apoiam verdadeiramente a causa, porque nenhuma outra pessoa que chegou do nada, que não tem nenhum parente, que nunca vivenciaram nada do tipo, possa simplesmente apoiar. Não, eu vejo muito um jogo político com a nossa bandeira, algo que eu considero muito errado. Eu acho que nossos direitos devem ser levados a sério, a nossa militância também. E se vamos apoiar alguém, que seja um deficiente. Então você acredita que os deficientes precisam ter a coragem, por exemplo, que você está tendo, de realmente mostrar a realidade e, a partir dessa bandeira, também ganhar espaço na política, por exemplo? Eu acho. A política representativa, né? Eu acho sim. Eu acho que os deficientes, eu vejo cada dia mais deficientes se envolvendo com a política, sendo candidatos, mesmo sabendo das inoportunidades, dos preconceitos. Por exemplo, vi uma candidata aqui na Paraíba, cega, que foi motivo de chacota por ser candidata a vereadora em uma cidade, não me recordo agora qual. E, ao me deparar com aquilo, eu vi que poderia ser eu, poderia ser qualquer outra pessoa da minha causa. E eu acho que a coragem que ela teve, assim como a coragem que eu tenho de vir falar isso, é necessária. Porque a partir disso daqui que a gente está fazendo, para frente vai ser mais fácil para outros deficientes, tá entendendo? No momento é difícil, mas futuramente, com pessoas cada dia mais abrindo portas para pessoas com deficiência, nós poderemos construir um futuro inclusivo. É isso que eu busco todos os dias, é isso que eu busco com a minha militância. Poder deixar para as pessoas deficientes no futuro um mundo melhor. Em Souza, o seu dia a dia é na cidade de Souza. Você estuda, você tem 14 anos de idade, mora em Souza. Como é morar em Souza e o que é que significa Souza para Otton Bruno? Eu nasci em Souza. Sou natural de Souza, eu nasci no Hospital Santa Terezinha, no ano de 2010. E, para mim, Souza foi um ambiente que acolheu meu pai. Minha mãe é natural de lá, mas acolheu meu pai. Minha avó mora perto, a mãe do meu pai, a mãe da minha mãe também. E sempre vi Souza como uma cidade acolhedora. Principalmente agora, nesse período em que tivemos de eleições, eu pude participar da militância e tentar representar a causa PCD. E esse processo eleitoral, você ganhou um espaço notável, né? Que talvez tenha sido algo que tenha sido uma porta que tenha sido aberta para a visibilidade das pessoas que são deficientes. E eu lhe pergunto, como foi ter tido esse convite para ter um protagonismo no cenário eleitoral, político? Eu sempre me vi como uma pessoa que gostaria de fazer a diferença e falar e mostrar o que precisa ser feito. Então, com a época da política, das eleições, vários candidatos, tive a oportunidade de interagir com vários candidatos. Inclusive, apoiei um vereador, um candidato... Quem foi? Daniel Pinto, do PT, que ganhou agora na 11ª colocação, e o prefeito Helder Carvalho, também apoiei, também fiz mídia social, criamos um projeto juntos, um projeto para uma diretoria de inclusão social na cidade de Souza, e eu vejo isso como uma grande abertura de portas, a quebra de um tabu. Isso. Nós podemos ver que agora é possível pessoas deficientes realmente terem um lugar de importância na nossa sociedade, seja na política, no ambiente de trabalho, até mesmo na rua. A gente pode observar que com cada dia mais pessoas deficientes entrando nesses cargos, outras virão também. Então, acho que a primeira pessoa que faz isso, ela abre o caminho para as próximas pessoas fazerem. E
projeção é de que haja um centro, é isso? Um conselho em Souza para deficientes? Qual é o seu pensamento, projeto? Isso. Dentro dessa perspectiva, conversando com o parlamentar e o executivo, eu pude confessar a eles que eu acho que as leis existem sim, são ótimas por enquanto, mas elas precisam de fiscalização. Eu acho que o órgão seria o ideal para o município de Souza, com fiscais, para ver locais que têm acessibilidade, analisar se está tudo dentro da norma padrão, porque não adianta criar novas leis sem que as antigas façam-se ser seguidas. Exatamente, não são um número de leis, mas sim a aplicação delas. Exatamente, a aplicação delas. Otton, e nesse período eleitoral, uma homenagem sua a Souza viralizou, né? Ela ganhou, assim, muitos likes nas redes sociais e, de certa forma, impulsionou ainda mais, né, todo esse processo nessa disputa eleitoral. Como foi para você ter participado, assim, com protagonismo dessa homenagem? Bem, foi uma coisa muito inesperada, espontânea, eu posso dizer, porque em um dia estávamos em uma reunião, como outra qualquer, em que um candidato fala suas propostas, e aí ele chegou a mim, o prefeito eleito de Souza, e me pediu que fizéssemos uma homenagem à cidade de Souza. E nesse momento eu pensei em um título, uma poesia, para que a gente possa homenagear a cidade. Então, dentro assim, de uns 2 dias, estava escrito, vieram lá em casa gravar, e teve uma repercussão que eu jamais poderia imaginar. Nunca tinha entrado nesse meio, nunca tinha dado entrevista também, né? Vejo que isso me abriu muitas portas e agradeço pela oportunidade também ao gestor, à cidade de Souza, que me acolheu, que viralizou o vídeo, todos escutando, todos falando. Você recorda algum trecho? Recordo. Eu lembro que no final da poesia eu dizia que o mundo deveria se preparar para mais 2 séculos de idade da cidade de Souza, que é o que eu venho observando, que a cidade vem crescendo cada vez mais, meu bairro onde eu moro crescendo cada vez mais, e eu acho que a cidade de Souza ainda tem muito a fazer na nossa cidade da Paraíba, assim também como a cidade de Cajazeiras, que pôde se mostrar nesse período eleitoral também um ponto de debates com a rede Diário do Sertão, pude acompanhar, isso, com outras emissoras aqui da cidade de Cajazeiras, promovendo a democracia. Com certeza, Otton, eu estou muito feliz de ter esse bate-papo com você. Espero que seja somente o primeiro de muitos, viu? Que você possa vir outras vezes aqui também para a gente falar sobre tantos temas, especialmente sobre Souza e sobre a inclusão social, porque de fato a gente precisa levantar essa bandeira. Não é uma bandeira somente de quem é deficiente, mas é uma bandeira de todos. Com certeza, virei aqui mais vezes, levantando essa bandeira. E aproveitando o momento aqui para finalizar, gostaria de pedir a cada um que puder acompanhar a entrevista, a cada um que tem interesse de escutar, que após ouvir meus relatos, possam se sensibilizar e aderir à causa PCD, porque, como você mesmo disse, não é uma causa dos deficientes, é uma causa humana. Eu acho que a minha obrigação enquanto ser humano, não enquanto deficiente, é defender a cada dia as classes que mais precisam de direitos e acompanhamentos. Otton, para quem lhe quiser conhecer um pouco mais sobre você, suas redes sociais, passa aqui para quem está acompanhando, para quem quiser trocar informação com você. Às vezes existem pessoas que têm medo de abrir-se a contar da sua história, da sua realidade, talvez enfrentem também dificuldades. E esse contato direto com você talvez facilite, essa pessoa encontre também um refúgio, informação que possa colaborar. Como lhe encontrar nas redes sociais? Meu Instagram, atualmente, ainda não é um Instagram profissional, mas eu uso para contatos e para postagens, né, políticas e ativistas. É Otton BQF, OTTON BQF _. Você pode colocar no Instagram, você vai achar. Tem meu nome lá, tem minha idade, que eu sou ativista da causa, enfim, várias informações. Precisando, é só entrar em contato que eu respondo.
E daqui a pouco vai estar com um perfil profissional. Com certeza. Aí tá Meu certo. objetivo é a cada dia aprimorar essa militância e fazer com que a nossa voz seja ouvida. Maravilha, Otton. Muito obrigado e até a próxima, viu? Já vamos daqui a pouco agendar a próxima vinda sua. Muito obrigado, José Dias, pela oportunidade. Muito obrigado, TV Diário do Sertão. E obrigado à audiência da entrevista. Um obrigado muito especial para sua família, né? Que o seu pai está aqui, Bruno, a Fernanda está aqui, sua tia, né? Está aqui nos bastidores. E manda um abraço aí para sua mãe, né? Para suas avós, enfim, para a família que está acompanhando em Souza, mas também alguns que estão em Cajazeiras. Minha mãe, Alane, minha avó, Conceição, minha avó Nezinha, meu padrinho, Aldeone. Também gostaria de fazer um agradecimento especial o gestor aqui da emissora, né, Peterson, Sim. pelo convite, por intermediar esse encontro aqui entre eu e você, né, Zé Neto? Com certeza. E pelo meu pai, e ao meu pai também, que pôde proporcionar esse momento, essa discussão sobre um tema tão importante na vida das pessoas.